em aprender e praticar o que temos aprendido da tua palavra. Nós pedimos no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Para mim tem sido um tempo muito bom. É um privilégio, uma grande alegria estar com os irmãos aqui. É nossa primeira vez, né, com os irmãos, para tratar de um tema muito oportuno, um tema muito bom. Obrigado. Eu diria um tema urgente. O homem como sacerdote do lar. Deixe-me só arrumar aqui um jeitinho desse tablet ficar um pouco mais alto. Pronto, ficou bom assim. Então, para trabalhar esse tema, eu achei por bem dividir o tema em duas grandes partes, já que nós vamos ter 2 encontros. Hoje pela manhã, eu gostaria de trabalhar os fundamentos teológicos desse tema. Nós vamos trabalhar significados. É preciso entender muito bem do que estamos falando, para que a gente possa, então, ir para a prática, para o exercício, para a vivência desse sacerdócio, né? Significados são importantes. Eu sei que muito do nosso aprendizado vem de olhar os outros. Nós, muitas vezes, repetimos no lar aquilo que aprendemos com os nossos pais, com familiares próximos, pessoas que foram figuras centrais na nossa vida. Porém, é necessário entender o porquê de fazermos aquilo que nós estamos fazendo. Então, vamos para os fundamentos, né? E eu gostaria de ilustrar essa necessidade lembrando de um grande acidente que aconteceu recentemente, né? Completou-se mais um ano desse acidente, se eu não me engano foi no dia 24 de abril, né? Então está se aproximando. Acho que foi dia 24 ou dia 27, agora eu não me recordo bem. Foi no mês de abril, o maior acidente nuclear da história humana. Hoje, né? 26, nem foi 24, nem 27. Eu era criança e eu escutava esse nome, eu achava que era um brinquedo. Chernobyl, eu pensei que era um brinquedo. E esse acidente nuclear foi terrível. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram. Não se sabe a extensão da natureza, né, que foi afetada, o quanto afetou a natureza. São estudos constantes para tentar entender o impacto desse acidente, da explosão, né, do reator número 4 nessa usina nuclear. Tem uma série, eu acho que é da HBO, eu gostei muito daquela série, assim, achei muito interessante, né, aquela série contando essa história. E para onde você for pesquisar, você vai ver que as causas do acidente, elas vão se resumir em 2 fatores: negligência e falta de preparo. Negligência e falta de preparo é algo terrível. Dependendo do lugar, é mortal. Quem trabalha em obras, né, na construção, sabe que se você for negligente na parte de eletricidade, por exemplo, quando estiver montando andaimes, se você não tiver preparo para fazer as coisas como deve, não tiver o conhecimento adequado, pode ser fatal. No sacerdócio do lar, é necessário, então, que a gente saiba, entenda, mas não adianta só conhecer. Então, o conhecimento, o significado, né, o estudo bíblico, a mensagem pregada pelo pastor, por si só não adianta. É necessário você não ser negligente. É necessário você ser diligente, colocar em prática aquilo que você vai aprender. Então, eu desejo oferecer aqui para os irmãos um preparo bíblico nesse pouco tempo que nós temos, uma perspectiva bíblica desse sacerdócio no lar, oferecendo essa perspectiva aos irmãos, e eu vou colocar aqui algumas questões que eu vou trabalhar ao longo do domingo, não todas hoje pela manhã, mas ao longo do domingo. Então, o que é ser um sacerdote? Como nos tornamos sacerdotes do lar? O sacerdócio do homem no lar é opcional? Eu posso querer ou não? Eu posso transferir para outra pessoa? Quais as características do sacerdócio eu devo desenvolver a fim de que eu não seja negligente, a fim de que eu cumpra essa missão no meu lar?
quais as consequências num lar onde o sacerdócio não é exercido? Como é que eu vivo esse sacerdócio? As ações práticas, né? Eu vejo que muitos têm a sede das aplicações. Mas eu vi um vídeo recentemente aí do pastor Carlos Alberto falando um pouco sobre isso, né? Os irmãos querem muita aplicação. Mas é necessário, antes da aplicação, você ter uma base teológica. Só aplicação não quer dizer necessariamente palavra de Deus. E claro que só base teológica, só ensino, sem vivência, sem aplicação prática, também não é produtivo em nossas vidas, né? Jesus foi um grande mestre, porque ele conciliava essas duas coisas com grande sabedoria. O ensino bíblico e a aplicação. Então, essas questões, elas vão nos guiar ao longo desse domingo, ao longo desses 2 encontros que eu tenho com os irmãos. Mas eu gostaria que você guardasse essa ideia central, né? Nós aprendemos lá como a ideia homilética, aquilo que deve resumir o estudo dessa manhã. Nós fomos criados para sermos sacerdotes no lar e só estaremos verdadeiramente realizados se nós cumprimos esse nosso propósito. É um propósito. Vocês sabiam que a maior parte dos acidentes domésticos acontecem quando nós usamos coisas que não são para aquele propósito, mas nós desviamos o propósito daquelas coisas? Cadeira, por exemplo. Cadeira não foi feita para ser escada. A gente sobe na cadeira para trocar uma lâmpada, quebra uma perna da cadeira, cai, quebra um braço. Não é o propósito da cadeira ser uma escada. A cadeira é para sentar. Então, meus irmãos, nós fomos criados para sermos sacerdotes no lar e só haverá realização na sua vida se você cumprir esse propósito. Nosso texto foi lido agora, nosso texto base, está em Jó, capítulo 1, verso 5, né? Eu vou usar algumas versões aqui, principalmente a Almeida revisada e atualizada, e a nova versão internacional, em alguns pontos. E nesse verso está escrito o seguinte: decorridos os turnos de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Havia uma constância. Então, nós entendemos que Jó é o nosso referencial. Ele vai nos servir como uma espécie de modelo. Eu olho para Jó e vejo as coisas que eu preciso copiar. Para que esse modelo seja adequado, nós precisamos transpor alguns abismos, né? Porque muita coisa mudou daquele tempo de Jó para cá. Algumas coisas permaneceram, outras precisam ser readequadas. E isso não pode ser feito à luz da cultura. Entendam bem, isso não pode ser feito à luz da cultura. A cultura não molda o sacerdócio do homem no lar. O que é que molda o sacerdócio do homem no lar? Palavra de Deus. Porque as culturas vão mudar, dependendo do lugar onde você está. Você chega na Rússia e você vai ver homens se cumprimentando com beijos, né? Isso aqui para nós é absurdo. Acaba chega para dar um beijo em você assim: opa, rapaz, que negócio é esse, meu irmão? Está indo longe demais. Agora lá isso é comum. Você vai na África, os missionários estão trabalhando lá o evangelho com os africanos, algumas práticas culturais lá são bem comuns, para nós são estranhas. Nós vamos achar um pouco estranho, né? Não é da nossa cultura, não faz parte daquilo que nós assimilamos. Então tem coisas, principalmente no nosso assunto aqui, que é o sacerdócio do homem no lar, que não é guiado pela cultura, é guiado pela palavra de Deus. Eu diria até que a nossa cultura hoje e a nossa sociedade hoje, as políticas públicas, a visão que o governo tem, que os políticos têm, que a sociedade está caminhando, é para destruir o sacerdócio do homem no lar. Nós estamos sob ataque. O homem, a masculinidade, está sob ataque. E nós podemos resistir perfeitamente a esse ataque se nos apegarmos à palavra do Senhor.
Pois é. O que é que nós vamos aprender com Jó? Tem muita coisa, eu tenho que fazer uma seleção. Eu tenho, então, peneirar alguma coisa para a gente aprender. Nessa manhã, para tratar dessa questão mais teológica, dos significados, dos fundamentos, eu vou trazer 3 características que vão abranger, creio eu, o suficiente para a gente tratar um pouco desse assunto. E a primeira característica que eu vejo em Jó é que há uma naturalidade no sacerdócio do homem no lar. Ou seja, esse sacerdócio ele é natural, ele não é artificial e ele não veio por causa do pecado. Nós vamos ver que ele é anterior ao pecado e que ele faz parte do propósito para o qual nós fomos criados. Então faz parte da nossa identidade como criação. Você fabrica uma faca para cortar, não para servir de chave de fenda. Então, quando você desvia a função, ela vai perdendo o seu propósito. Já imaginou cortar um bife com a chave de fenda, o trabalho que dá? Dá até para fazer. Se você afiar bem a ponta, vai ser algo bem trabalhoso, mas é mais fácil fazer com uma faca. Nós precisamos estar atentos aos propósitos. E o sacerdócio do homem no lar faz parte do propósito para o qual nós fomos criados, né? E faz uma grande parte desse propósito. Como os irmãos já perceberam, né? A minha vista não está muito lá essas coisas. Então eu não vou usar a minha Bíblia, apesar dela ser fonte extra grande, vou usar uma Bíblia aqui digital. E os irmãos podem abrir aí para Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler Gênesis 2, do 15 ao 25, e já vamos também fazer a leitura do capítulo 3, 8 a 12. Gênesis 2, do 15 ao 25, diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem, e o colocou no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Que está Almeida Corrigida Fiel. Deixa eu pegar aqui a área. Estou sem internet, vai ser essa mesmo. Para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, e trouxe para Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, e isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Passe aí para o próximo capítulo, capítulo 3. A partir do verso 8 diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira,
Ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu vou parar por aqui, né? Porque a parte das mulheres é lá atrás, a parte dos homens é aqui. Vamos deixar a parte das mulheres para lá. Eu quero que os irmãos percebam algumas características da criação que são bem interessantes. Deus criou o homem primeiro. E então Deus termina praticamente a sua criação, deixando a cereja do bolo, a última coisa a ser criada, que é a mulher, né? Por último. E aí Deus leva o homem para dar nome aos bichos. E ele chega lá, isso aqui vai ser macaco, aquele é jacaré. E vai dando os nomes. E ele vai percebendo que os bichos têm os seus pares. Tem o macho e a fêmea. Deus está levando o homem a perceber que ele precisa também de uma parceira, ele está sozinho. O homem vai entendendo que todos os animais têm as suas companheiras, têm a sua outra parte, e ele está só. Deus não criou o homem primeiro porque o homem é mais importante do que a mulher. Certo? Não vamos achar que porque as pessoas têm mais responsabilidades, elas são superiores às outras. Deus criou responsabilidades diferentes. Deus criou o homem primeiro e dá mais responsabilidade para o homem, não porque ele seja superior, não. Porque faz parte da missão que o homem tem. Porque a missão da mulher é auxiliar. Não tem como ter dois líderes. Não tem como ter dois chefes. Num lar, alguém sempre tem que dar a palavra final. Ou você dá a palavra final, ou deixa a sua esposa resolver. Mas alguém vai ter que dar a palavra final. Não tem como ter duas pessoas dando a palavra final. Se são contrárias, a questão não se resolve. Por isso Deus deixou essa responsabilidade para o homem. Ontologicamente nós somos iguais, mas nós temos funções diferentes. E faz parte da função do homem, da nossa constituição, liderar espiritualmente o nosso lar. Isso é antes da queda, antes do pecado. Nós temos uma constituição que foi afetada pelo pecado, foi afetada pela queda, mas ela foi criada para suportar o peso da liderança. Eu sempre ensino isso, principalmente para o meu filho Pablo, que é homem, né? Liderar é um privilégio, é uma honra, mas não é isso que as pessoas pensam, que é a oportunidade de exercer poder sobre outros, que é uma vantagem nesse sentido, de você se sentir mais importante, de você ser melhor ou maior que alguém. Não, liderança é um fardo, liderança é um peso, porque é um chamado para servir que as mulheres não estão prontas para suportar tudo o que a liderança pode trazer. Às vezes as mulheres lideram, mas quando chegam algumas situações em que o ofício de liderar se torna pesado, traz problemas, elas não suportam sozinhas. E nós fomos feitos para suportar sozinhos. Está cheio de vídeo aí na internet, de meme, né? Mostrando o camarada lá, sentado na calçada, contemplando o horizonte, e aí eles falam, eu sei o que é isso aí, né? Os homens sabem o que é isso aí, a solidão que a liderança traz, que a liderança traz um tipo de solidão, porque você está ali para você resolver. Não é para estar jogando para ninguém, é para você resolver. Não é para estar jogando para a mulher, é para você resolver. A mulher está para ali ajudar, auxiliar, mas não para fazer por você. Então faz parte da nossa constituição essa liderança. E a evidência está no texto que a gente leu em Gênesis 3, né? Eva pecou primeiro, certo? Ela peca ali, enganada pela serpente, e aí o que é que ela faz? Chega para o marido e diz, eu comi, coma também. Adão olha para a sua mulher, ela ficou igual a Deus? Não. Ele olha para ela, tem alguma coisa diferente? Não. Paulo vai dizer que a mulher comeu enganado, o homem não comeu enganado. A razão que o homem comeu aquela fruta ali, a gente vai discutir o dia todinho aqui e debater. Cada um tem seu palpite, né? Mas o homem comeu deliberadamente, não foi enganado. A mulher chega para o homem e dá para ele comer. E o homem come.
Pela lógica da igualdade, Deus deveria seguir a ordem, né? Chegava para a serpente, rapaz, você enganou a mulher. Depois que tratasse com a serpente, chegava para a mulher e disse, rapaz, você enganou o homem? Foi enganado, enganou o homem e por último o homem. Mas não é assim que Deus faz. Deus chama aquele que tem a responsabilidade. Deus chama ali o homem. E o homem faz o quê? A culpa é sua, que você me deu essa mulher. Ele olha para Deus, né? A culpa é sua. Você me deu essa mulher, o que é que eu vou fazer? Se fosse outra mulher, uma mulher menos problemática, né? Que não errasse. Mas só tem essa, Deus, eu vou fazer o quê? Não tinha outra. A culpa é sua. Só me deu essa e joga a culpa em Deus. E a mulher joga a culpa na serpente. E assim vai. Um joga na culpa no outro, até hoje. Mas entenda. Deus chamou primeiro o homem. E ele sempre vai fazer isso. Sempre vai. Está alguma coisa errada na sua casa, na sua família? Está tendo problema conjugal, criação dos filhos, né? Cada um responde diante de Deus. Responde. Mas antes de cada um responder diante de Deus, ele vai chamar primeiro você. Antes de todo mundo ir lá prestar conta, como líder espiritual do meu lar, como sacerdote do meu lar, ele vai chamar primeiro a mim. É isso que ele vai fazer. Aí o sacerdócio foi estabelecido ali em Gênesis em termos de responsabilidade. Ser pastor, ser sacerdote do lar, é ter a responsabilidade. Não é que você vai chegar em casa e vão tocar trombetas e aprontar um trono, né? E dizer, o sacerdote chegou e fazer aquela festa e honras sobre honras. Não é para isso que Deus criou o sacerdócio no lar. É para assumir a responsabilidade e dar a direção para as nossas famílias. Até um debate hoje em dia, porque tem algumas versões da Bíblia que traduzem um texto ali de Gênesis que dá a entender que em Gênesis 3 o homem estaria ao lado da mulher, né? Alguns teólogos vão seguir por essa linha, é um estudo ainda não tão claro sobre isso, mas vamos supor que seja o caso, né? Adão estava ali, do lado de Eva, escutando a conversa, deixando a sua esposa ser enganada pela serpente sem intervir. De qualquer forma, cabe a pergunta, onde Adão estava quando Eva conversava com o diabo? Onde? Não tinha mais ninguém. Não estava na casa do vizinho, não estava jogando videogame com os colegas, não estava numa partida de futebol, nem jogava sinuca, nem saiu para o litoral. Ele estava onde? Só tinha uma pessoa para ele interagir, era sua esposa. Onde estava Adão? Aí nós vemos a negligência, né? Então veja, meus irmãos, o sacerdócio do homem no lar é natural. Faz parte da nossa natureza antes do pecado, e assim como a nossa imagem e semelhança de Deus foi contaminada, então esse sacerdócio também foi afetado pelo pecado, em certo sentido, então, nós ainda temos na nossa natureza essa responsabilidade. Sempre foi tão natural isso nas Escrituras, que naquela época, principalmente na época dos patriarcas, do Antigo Testamento, quando um homem ele mudava a sua posição teológica, ele mudava o seu Deus, a sua teologia, a sua forma de adoração, automaticamente a família acompanhava. Lá em Josué 24:15 diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha as escolhas que Josué coloca, né? Vocês vão adorar os outros deuses lá da além do Eufrates, ou os deuses dessa terra. Escolham vocês aí. Eu não vou escolher nenhuma dessas coisas. Eu escolho servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala pela sua família, porque ele sabe que a sua família vai seguir a sua liderança. Outro texto está lá em João 4, 50 ao 53, né? Jesus está voltando ali da Judéia para a Galiléia, depois de passar ali pela Samaria, ele chega então, um homem está o aguardando em busca da cura de seu filho, e o texto do 50 ao 53 diz o seguinte, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu.
E já descia ele quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles qual hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Quem fez parte da escada da fé? Para mim, aquele texto é uma escada da fé. O homem vai lá atrás de Jesus porque acredita que Jesus pode curar. Quando ele chega lá, Jesus diz: não precisa ir lá curar teu filho. Vai, teu filho está curado. A fé dele aumenta mais um pouquinho. Quando ele volta, que encontra ali os seus criados, né, os seus empregados, e ele faz essa pergunta: quando foi que ele ficou curado? Ele diz: foi tal hora. Ele diz: opa, Jesus cura à distância. A fé dele aumentou. Mas só ele participou dessa escada da fé. Ele chega para a sua família, dá o seu testemunho e toda a sua casa crê. Toda a sua casa crê. Nós vamos ter textos semelhantes lá em Atos 16, verso 15, Atos 18, verso 8, o chefe ali da sinagoga, são outros exemplos. Jó era naturalmente o sacerdote do seu lar. Ele entendia isso com total clareza. Isso é um fato que nós não podemos nos esquivar. E esse sacerdócio vem antes do pecado, e por causa do pecado, ele agora se torna especialmente mais complexo. Por que ele se torna especialmente mais complexo? Por que a jornada agora é mais difícil do que era para Adão? Porque nós temos que lidar com os 3 inimigos que nós temos, né? Nossa natureza pecaminosa, o nosso eu, o nosso ego, o mundo e o diabo, e Satanás. Faz com que o sacerdócio seja mais difícil. Mas a gente está falando muito aqui sobre o sacerdócio, né? Eu estou falando bastante. O que é a consistência desse sacerdócio? Consiste em quê? Se você vai trabalhar em alguma coisa, você quer saber: eu vou fazer o quê? Esse emprego requer de mim o quê? Eu tenho que fazer o quê? Servir café, carregar tijolo? O que é que consiste, que dá a consistência do sacerdócio, né? Qual é a consistência desse sacerdócio? E aí nós vamos falar dessa segunda característica, do sacerdócio como tendo essa característica funcional. Uma função, algo que eu tenho que fazer. Leia aí silenciosamente Jó 1:5 na sua Bíblia, né? Veja o que Jó está fazendo. Veja as atitudes de Jó. Jó exercia uma atividade, uma função na sua família, algo que demandava um ato prático. Imagine que você está numa entrevista de emprego, né? Vai lá conversar com o Zé Carlos e diz: rapaz, eu estou precisando trabalhar. E ele trabalha na construção e ele diz: tem uma vaga de pedreiro. O que é que pedreiro faz? Vai fazer isso, isso e isso. Se fosse eu, nunca que eu ia arrumar essa vaga. Eu não sei botar uma parede no prumo, não sei botar uma parede no esquadro e não sei botar uma parede no nível. Como é que vai dar certo trabalhar como pedreiro? Não sei, nunca aprendi. Tenho até vontade de aprender a fazer isso um dia. Nunca consegui botar no esquadrinho e botar o nível direitinho. Quando eu levantava um pedacinho de parede, não ficava no prumo. Tem gente que tem a habilidade de fazer isso, faz no olho, o cara vai lá, pá. Levanta quando você... Pode medir, ele não mediu nem uma vez com o prumo. Você bota o prumo lá e está lá no prumo. Acaba no olho, assim, a habilidade. Agora, se fosse vaga de eletricista, não. Trabalhei como eletricista industrial, poderia mostrar meu currículo, obras que eu prestei serviço, bombas elétricas que eu poderia fazer instalação, ligação estrela-triângulo, ligação compensada, ligação direta. É uma questão de eu estar ou não apto para aquela função, de eu ter aquelas habilidades. Eu sei fazer o que a função exige. Nós podemos até não saber, mas devemos. Podemos aprender. Devemos aprender as funções de um sacerdócio no lar. Porque não tem exceção. Você nasceu pronto para isso. Deus te deu o que você precisa para ser sacerdote do lar. Você tem. Alguns vão fazer melhor do que eu, outros vão fazer melhor do que você, mas nós temos o que é necessário para fazer.
E a gente pode, então, nos aperfeiçoar uns aos outros. A gente pode ir praticando, aprendendo, desenvolvendo e se aperfeiçoando nesse sacerdócio. E eu gostaria de começar falando dessa função, fazendo uma separação clara, porque na Bíblia nós temos a função sacerdotal, que é disso que nós estamos falando, mas nós também temos o ofício sacerdotal. Na velha aliança, né, na dispensação da lei, Deus separou os levitas dentre o povo de Israel para o ofício sacerdotal, que era uma ponte, um pontificado entre o povo e Deus, uma mediação, né? Eles fariam essa mediação espiritual entre o povo de Deus e Deus. Esse ofício sacerdotal, ele acabou quando Jesus Cristo, então, completou a sua obra redentora. Lá em Mateus 27, verso 51, é o símbolo disso, quando o véu se rasga, e este véu faz a separação entre o lugar santo dos santos, que era um lugar onde o sumo sacerdote, o sacerdote de todos os sacerdotes, entrava uma vez por ano, com a corda amarrada na cintura, né? Porque se morresse, ninguém podia entrar, e puxava o cara de lá. Acabou ali. O único sacerdócio de ofício que ainda permanece é o de Jesus, segundo lá Hebreus 4:14. Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus ainda mantém esses 3 ofícios, né? Rei, sacerdote e profeta. Não existe mais sacerdócio de ofício. 1 Pedro 2:9 vai dizer que nesse sentido de ter acesso a Deus, todos nós somos sacerdotes. Mulheres, homens, crianças que entregam sua vida a Deus, temos esse acesso a Deus. Porém, o sacerdócio como função no lar permanece. Ele não se extinguiu com o sacrifício de Cristo na cruz, porque ele é anterior ao pecado. Ele está na nossa constituição, você entende? Ele faz parte do propósito para o qual nós fomos criados. Às vezes a gente quer liderança no lar, no sentido de resolver como é que vai construir a casa, onde é que vai morar, que carro vamos comprar, né? Se a mulher vai trabalhar ou não, quem é que cuida dos filhos. A gente quer liderança para essas coisas assim mais práticas do dia a dia e não lembra que a nossa liderança ela é muito mais importante, muito mais relevante, muito mais necessária e requisitada no aspecto espiritual. Porque o material passa, o que é espiritual é para a eternidade. Não deixe o aspecto espiritual de lado. A função do homem como sacerdote do lar é liderar sua família espiritualmente diante de Deus. E o objetivo do sacerdócio, esse é o propósito dessa função, é trazer toda a família e apresentar diante de Deus. Unidos em um só corpo, semelhante à liderança pastoral. A nossa primeira igreja é a nossa casa. Eu poderia falar dos homens como pastores de seus lares. Mas esse não é o nosso tema. O nosso tema é sacerdócio do homem no lar, que está bem ligado com essa ideia do ministério pastoral. Assim como eu tenho uma igreja na minha casa, eu tenho essa igreja. Só que, para que essa igreja seja forte e saudável espiritualmente, eu tenho que cuidar primeiro da minha igreja no lar. E vocês lembram das frases bem famosas, né? Tem um vídeo aí do pastor Denilson convocando lá para a comemoração do aniversário na sua igreja. Igreja da Graça, e ele fala muito disso. Famílias fortes, igreja forte. É preciso fortalecer espiritualmente a família. Então, falando mais dessa função, eu vou pontuar aqui os aspectos dessa função. E eu gostaria de, à noite, entrar em muito mais detalhes e ser um pouco, muito mais assim, entrar nos exemplos, na aplicação, no exercício de forma mais objetiva, mas eu vou pontuar aqui o que é que consiste essa função. É que o nosso tempo está correndo e vocês já viram que eu gosto de falar, é muito, né? Acaba que gosta de falar, e se eu pegar a corda aqui, a gente só sai de noite. Ok. Essa fidelidade no exercício da função sacerdotal do lar vai exigir de nós uma liderança que seja exemplar. Não dá para pular isso aqui. Não dá. Ela tem que ser, primeiro, antes de qualquer coisa, exemplar. Eu lembro do meu pai
dizendo para mim, né, eu era criança, entre a pré-adolescente e entre a infância e a adolescência, e eu mexendo em cigarro, muito curioso ali com cigarro, ele me pegou com uma cigarro na mão, e ele disse, isso aí não presta não, você não deve fazer isso, ó, nunca fume, meu filho. Ele fumava todo dia 3 maços. Nunca fume, nunca beba, as orientações dele, né? E ele fazia. Ou seja, era um ensino que para mim não fazia sentido. Se era ruim, por que ele fazia? Está entendendo? Se era prejudicial, por que ele não abandonava? Para minha mente de pré-adolescente ali, infantil, ele só não queria que eu tivesse acesso às coisas que ele tinha, ao mundo dele, ao prazer, né? A gente via nas propagandas que aquelas povo no jet ski, fumando, andando a cavalo, né? As propagandas de cigarro seduzia bastante. E eu olhava aquilo ali e dizia, deve ser uma coisa sobrenatural, deve ser legal aquilo ali, né? E ele dizia, não faça isso não, isso aí não é bom. O ensino dele não era frutífero, por quê? Porque ele não dava um exemplo. Ele não dava um exemplo. A minha mãe tinha outra estratégia, né? Ela dizia, olha, você sabia que cerveja é xixi de cavalo? Eles pegam, engarrafam e botam para congelar. Aquilo é nojento. Ela criou na minha mente um nojo por bebida alcoólica, porque eu achava que aquilo ali era urina de animal. A estratégia dela era outra, né? Ela vinha... Meu avô tinha outra estratégia, né? A gente ia com ele para o sítio, às vezes, e buscar o leite das vacas, e também alimentar, porque ele alimentava as vacas dele com comida mesmo. E quando ele chegava lá, ele chamava as vacas pelo nome, e aquilo para mim era fantástico. Ele chamava a vaca Estrelinha, lá vinha Estrelinha. Creme crack, lá vinha. Você já viu alguém chamar a vaca e ela vinha? Rapaz, eu só vi ele, deve ter muito por aí. Para mim não é muito comum, mas eu vi ele fazendo isso aí. E no caminho, ele ia ensinando, dizendo, olha, isso é errado. A Bíblia condena isso aí, isso não é bom. Meu avô foi um grande modelo paterno para mim, né? Porque meu pai não era crente, mas meu avô era. Então ele dava esse ensino, ele dava essa direção. Se você lê Jó, foi lido aqui, né? Jó, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, o irmão leu agora há pouco, durante o culto. Nós vamos ver que o verso 1, ele ressalta que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Nós podemos dizer isso uns dos outros, somos íntegros, retos, bem aprumadinhos, né? Sem curva nenhuma, sem desvio nenhum, tementes a Deus, nós nos desviamos do mal. Esse é o testemunho de Jó. Então, o sacerdócio do homem no lar depende da sua fidelidade para com Deus e da sua obediência. A mesma coisa de você pegar seu carro, sair dirigindo, de repente você para num posto para abastecer e vê o pastor sentado numa mesa bebendo cerveja. Rapaz, aí liga, tu não sabe o que eu vi, fulano? Pastor aqui tomando uma cervejinha gelada no posto. Não é estranho? Eu não vejo isso. Não tenho esse costume de ver. Eu estranharia, né? Vendo o pastor entrando no motel, com uma mulher do lado dele que não é sua esposa. Vai dar um gelo no coração, uma cena dessa. Aí vem para a igreja. Serve de modelo? Serve de exemplo? Quando ele estiver pregando aqui, você vai acreditar no que ele está dizendo? Você não vai nem prestar atenção no que ele está dizendo. Sua memória está só lembrando daquela cena. Pois em casa, meu irmão, meu amigo, é do mesmo jeito. O pai diz para você, se você diz para o seu filho, ó, não faça isso. Aí ele vê que você vai lá e faz. Você quebra a regra que você mesmo criou. Aí você discute com sua esposa na frente dos filhos, fala alterado com ela. Aí o menino pensa o quê? Eu também posso. Isso é normal, isso é o certo, isso é o aceitável. E cai por terra, então, o exemplo. É preciso dar exemplo de obediência à palavra. Sem isso, não adianta a gente seguir, não. Pode parar por aqui e todo mundo ir para casa. É preciso dar esse exemplo. É necessário estar à frente, ser aquele que mostra como é que se faz. Ó, meu filho, é assim que a gente faz. O Pablo teve um problema ontem na luz e no chuveiro elétrico, estava te contando, né?
Ligou para mim e disse, nós vamos fazer isso. Como? Você vai pegar a sua ferramenta, vai fazer uma videochamada, eu vou lhe dizer passo a passo o que é que você faz. Eu vou lhe dizer, mostrando aqui para você como é que você faz. Você não já viu fazer isso aí? Já. Agora você vai fazer. Vai fazer isso e a gente tem que mostrar como é que se faz. Explicar passo a passo como é que se faz. E eles devem ver isso sendo feito nas nossas vidas. Ele cansou de ver o pai dele consertar as coisas, né? Meu apelido, quando eles eram pequenos, é papai conserta tudo. Sabe quantas vezes eu consertei minha máquina de lavar? 6 vezes. Consertei recentemente o painel novinho que eu botei, troquei os botões, porque não funcionava mais, né? Fiz uma limpeza na máquina. Pô, minha esposa já espera isso. Quebrou alguma coisa, ela não diz, meu bem, você pode consertar, ela só diz, ó, a lâmpada queimou, a máquina quebrou. E se demorar, ela diz, não arrumou ainda? Não consertou ainda? Por quê? É o que ela espera de mim. Porque eu já mostrei que é isso que eu faço. Resolver os problemas dela. Eu acho, não tem nada que dê mais prazer a ela do que... Ela ligou uma vez para mim, estava no seminário. Ela ligou, só, o problema é esse, aconteceu isso e isso. Não quero saber como é que você vai fazer. Eu só quero que você resolva. Dê seu jeito aí, dê seus pulos e resolva. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Resolver. É o que ela espera. É a minha missão. Eu devo resolver. E quando eu ensino isso para os meus filhos, eles vão aprender que quando chegar a vez dele, eles vão fazer isso. Eles vão resolver. Resolver os problemas. Se eu dou um bom exemplo espiritual, eles também vão ter uma boa vida espiritual, né? Quando eu ligo para Pablo, ou ele liga para mim, ele liga para conversar todo tipo de coisa que você imaginar. A gente conversou política, vacina, mas antes de qualquer coisa, fez o devocional hoje. Sobre o quê? Foi que você estudou? Isso. Foi, ó, está fazendo devocional com sua namorada? Foi para o culto final de semana? Foi para o culto em qual igreja? Na igreja de Priscila, a grande, ou foi na igreja que sua namorada congrega? A gente primeiro conversa da vida espiritual. E olha que ele já está com 21, daqui a uns tempos, ele vai cuidar da família dele e acabou, cortou ali. Ele vai ser o sacerdote do lado dele. Agora, ele é quem tem que se virar com os problemas da família dele. Vai cortar ali a minha responsabilidade. Dê o exemplo. A liderança deve ser também edificante. Nós temos uma família, esposa e filhos, para construir na vida dessas pessoas. Para edificar, para acrescentar. O exemplo da obediência já é meio caminho andado, né? Mas nós precisamos dar ensino. Senta aqui, minha esposa. Aí você não vai fazer isso porque você não tem estudo e a mulher já tem doutorado. Não, muda nada. Muda nada. Não é cultural. Tem nada a ver com aspectos sociais ou intelectuais. Não é função dela, é função sua. Aí você se prepara, chama ela e diz, tem aqui um devocional para a gente, um momento de meditação na palavra. Nós vamos sentar juntos aqui e vamos meditar nisso. Você vai dar o seu ensino espiritual para a sua esposa, para os seus filhos, na sua família. Pastor, eu não tenho preparo para isso não. Pois se prepare. Busque material com o seu pastor. Eu tenho lá em casa arquivado um bocado de recursos para esse tipo de coisa. Chega o irmão e diz, pastor, eu queria dar uma série de estudos na minha casa. Eu digo, opa, está aqui, ó. Tem esse material aqui que você pode aproveitar. Você dá uma lição por semana e vai devagarzinho, que é para não cansar e não assustar. E depois, gradativamente, você vai aumentando o tempo e vai ajustando esse tempo de acordo com a sua realidade familiar. É nossa responsabilidade dar esse ensino direto e objetivo. Aí o irmão diz, não, final de semana, eu levo meus filhos para a igreja, minha esposa. Todo mundo aprende lá com o pastor. Afinal, o pastor é pago para isso, né? Para ensinar para a igreja. Então, eu levo no final de semana. Não basta. Minha filha, às vezes, chega cansada da escola, porque ele tem um professor lá de sociologia que está tentando fazer uma doutrinação política com os alunos. Ela se cansou do discurso dele. E a gente tem uns problemas com a escola justamente por esse tipo de situação. Nossos filhos passam o dia inteiro na escola, aprendendo coisas úteis e muitas coisas inúteis. Aprendendo filosofias, né? Correntes de pensamento, que não são conciliáveis com as Escrituras, são completamente contrárias. Aí você acha que uma mensagem de 30, 40 minutos do pastor no domingo vai desmanchar tudo isso aí?
se não for o exemplo no lar, um ensino no lar constante, para a gente ajudar aqui no final de semana, nas programações da igreja, você vai perder sua família. Você vai perder sua família. Primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei lá, em Garanhuns, aliás, antes de ir, Pablo poderia ter escolhido várias cidades do Pernambuco para estudar, inclusive Recife. Aí ele disse, papai, para onde é que eu vou? Eu disse, com toda certeza você vai. Ele disse, para onde é que eu vou? Eu disse, com toda certeza você vai para Garanhuns. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu tenho uma prima que mora lá. Com toda certeza você vai para Garanhuns. Se você vai congregar na igreja que ela congrega. Porque no final de semana, se você chegar com os olhos vermelhos lá na igreja, ela vai ver e vai ligar para mim. E não dá 6, 7 horas de viagem, eu estou na porta do seu apartamento. É claro que eu não esperava que meu filho fizesse isso. Ele nunca deu motivo para que eu desconfiasse dele. Eu não posso ter esse tipo de vacilo. Não posso. Foi de propósito, foi intencional. Eu fui lá, levei na igreja, chamei os 3 pastores que a igreja tem, disse, ó, está aqui o filho de vocês. Eu vou ligar para vocês para saber do que é que acontece na vida dele. Eu estou longe, vocês estão perto, vão me ajudar a pastorear ele, a cuidar da vida espiritual dele. E graças a Deus, nesses quase 5 anos de faculdade, meu filho nunca se desviou da fé. Pelo contrário, está mais envolvido com a igreja, está crescendo espiritualmente. Arranjou uma namorada lá na igreja, que é crente também, está desenvolvendo um relacionamento, possivelmente vai casar e não volta mais. Fica por lá mesmo, como eu profetizei antes dele ir para a mãe dele. Vai conhecer uma pernambucana lá na igreja presbiteriana. Lá não tem igreja batista, né? Ele congrega numa presbiteriana. E não volta mais. É assim, meu bem, se prepare. Foi dito e feito. Então, meus irmãos, nós precisamos preparar nossos filhos. Edificar, construir na vida deles, para que eles sejam sólidos, fortes. E possam romper com esse ciclo, né? Que às vezes a gente tem na nossa família. De pais que não são presentes, que não são cristãos, que não são pais que assumem o sacerdócio do lar, que não edificam, mas você vai ser. Vai ensinar seu filho a ser? Também. E ele vai ensinar o filho dele a ser? Também. Apesar das dificuldades que a nossa sociedade tem imposto a nós. O sacerdócio cristão, ele também é intercessor. É uma função intercessória, intercessora. Jó fazia vários sacrifícios pela santidade de seus filhos. Né? Lembremos que antes do sacrifício de Cristo, havia então esse tipo de mediação entre o homem e Deus, era um sacrifício ali provisório, era como você ir lá e comprar uma coisa fiada, dizer, ó, anota aí que quando eu puder eu vou lá e pago. Uma promissória. Então era assim que os pais faziam a intercessão diante dos seus filhos. Como é que ela é feita hoje? Joelho no chão. Joelho no chão. Minha esposa é muito abençoada. Muitas vezes ela chegava e dizia, meu bem, vamos orar? Vamos ali para a cama orar? Aí botava o joelho no chão e a gente ia orar. Às vezes eu tinha orado sozinho. Às vezes não era algo que eu estava tão preocupado, mas eu sentia que ela estava se sentindo angustiada com algumas questões em relação aos nossos filhos. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus as dificuldades, vamos conversar com Deus, vamos interceder por eles. É necessário orar pelos nossos filhos. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu tenho muito para melhorar nisso aqui. Não estou satisfeito com a minha vida de oração com Deus. Eu vejo que é uma área que para muita gente, vou apostar aqui que para a maioria, chutar, né? Que para a maioria, nós temos deixado muito a desejar no campo da oração. Nós não temos orado o tanto quanto deveríamos. Isso é fundamental. Isso é muito bom sob tantos aspectos, né? Eu visitando minha mãe, aí chegou uma senhora que eu nem conhecia ela disse, esse é o teu filho, Lieta? Ela disse, é. Esse é o pastor David, que todas nós do nosso grupo oramos por ele. Ela disse, é. Ela falou isso, eu disse, eu ganhei meu dia. Não tem nada mais valioso para mim do que saber que alguém está orando por mim. Tem dinheiro que pague isso, não tem nada que supere isso, que eu acho mais relevante do que isso. Eu prefiro que você ore por mim do que me chamar para jantar na sua casa. Vai ser bom ir lá jantar, e a gente conversar, e ter um momento ali de amizade, de fraternidade. Vai, mas eu prefiro que você ore. Para mim é muito mais valioso saber que tem pessoas orando por mim. Então deixe os seus filhos saber que vocês oram por eles.
deixa a porta ali. Não fecha a porta, não. Jesus, quando diz para você fechar a porta e orar no seu quarto em secreto, ele está falando em relação às pessoas da sociedade. Elas não precisam saber o bem que você faz. Elas não precisam saber do que você está falando com Deus. Mas os nossos filhos precisam saber que a gente tem vida de oração. Eles precisam ver os seus pais de joelho no chão orando. Eles nunca vão achar isso normal se eles não virem a gente fazendo essas coisas. Então, quando possível, quando não for uma oração que seja inconveniente aos ouvidos deles, deixa a porta aberta. Deixa eles verem vocês orando, de joelhos, de preferência, né? Isso deve ser visto por eles como uma coisa normal. Até uma coisa necessária. É como água. A gente precisa beber constantemente. Eles precisam ter essa visão. Por fim, nessa parte aqui da função do sacerdócio no lar, nós devemos entender que o sacerdócio no lar ele também deve ser uma fidelidade, uma função, uma liderança que seja restauradora. Quando os nossos filhos erram, né, a gente tem a tendência de querer punir. Mas disciplina não é sinônimo de punição. Disciplina não é punição. A punição está ali dentro do contexto da disciplina, ela faz parte em algumas situações, mas disciplina é ensino. O objetivo não é punir por si só, o objetivo é ensinar. É que o nosso filho aprenda, né? Eu passei alguns momentos na minha vida muito difíceis, porque Pablo era muito pequenininho nessa época, uma criança muito pequena, e ele tacou a mão na cara da avó dele, e eu disse, agora nós vamos ensinar, você só sai daqui quando pedir perdão à sua avó. E ele disse, não peço, você vai pedir. Não peço, vai pedir sim. E naquele dia ele levou uma chinelada, ele chorou, o orgulho era grande, ele não queria ceder, a avó, deixa meu netinho, né? A mãe, um coração apertado, mas foi naquele dia que eu ganhei meu filho. Foi naquele dia que eu ganhei meu filho. Porque depois daquele dia, ele nunca mais me desafiou. Depois daquele dia, nunca mais teimou com o pai dele. Depois daquele dia, eu nem me lembro se ele levou alguma chinelada outra vez na vida. Porque é um menino obediente. Confiava na liderança do pai, confiava no ensino da mãe. Até hoje. Ele tem um problema, ele liga para mim para ajudar ele a resolver. Confia no que eu tenho a dizer, na minha experiência. Foi naquele dia que eu ganhei ele. Se eu tivesse cedido ali, não sei o que teria sido do meu filho. Ia crescer como alguém que ia peitar o pai. Porque o pai ia ceder. Porque o pai não ia colocar um limite. A disciplina deve ter esse objetivo, de ensinar. Não simplesmente punir por si só. É restaurar, é trazer de volta ao caminho, é perdoar. Reconhecer o erro, aprendeu, perdoa. Perdoar não é esquecer, perdoar é não passar na cara, é não alegar, é não trazer de novo. Meu filho, já é a terceira vez que você faz isso, o que é que o menino vai entender? Não perdoou. Porque ele está anotando, está guardando, significa que não perdoou. Perdoe sua esposa, perdoe seus filhos, aprenda a perdoar, né? Às vezes nossas esposas fazem alguma coisa aí, me perdoa, você perdoou. Aí em outra oportunidade, tá vendo? Fez de novo. Você não perdoou. Está trazendo novamente um problema anterior. Tem outras formas de tratar, meu bem. A gente precisa sentar e tratar isso para que não se repita. Mas não toca no que já aconteceu, não, porque o problema que já aconteceu está lá no passado. Se você for trazer toda coisa que você disse que perdoou para reavaliar junto com o problema atual, vai ter sempre muito problema para você resolver. Então, bola para frente. Nós vimos que a primeira característica do sacerdócio masculino no lar é que ele é da nossa natureza, ele é natural. A segunda demonstra que ele é uma função, ele é funcional. A última característica que eu gostaria de tratar nessa manhã é que ele é algo essencial, em vários aspectos, no sentido de ser algo indispensável, no sentido que faz parte da nossa essência, no sentido de que é algo que não pode ser simplesmente ignorado e que
traz sérias consequências quando você deixa ele de lado. Abra sua Bíblia aí no Salmo 127. Eu vou ver se eu leio aqui na minha Bíblia. Salmo 127. Nós vamos ler o 127 e em seguida o 128. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A obediência ao projeto de Deus para a família não é opcional, não é transferível, é essencial. Se Deus não é o arquiteto da sua casa, é em vão. Não tem sentido, não tem significado. O texto diz, é em vão. Eu não conheço os irmãos, né? Não conheço. Assim, a gente teve um contato ontem, aprendi o nome de alguns, eu sou péssimo em guardar nomes assim rápido, eu demoro para memorizar, né? Eu tenho essa memóriazinha aí que está ficando pior quanto mais o tempo passa. Mas eu sei que aqui tem uns que trabalham na construção civil, uns que trabalham com manutenção de automóveis. E eu creio que todos nós nos esforçamos para dar o melhor para a nossa família. Nos esforçamos. A gente quer uma casa um pouco melhor, uma escola um pouco melhor, uma localização para morar um pouco melhor, um transporte um pouco melhor. A gente quer sempre o melhor para as nossas famílias. Muitas vezes a gente deixa de satisfazer desejos pessoais por causa da família, né? Muitas vezes a gente coloca as prioridades da nossa família antes das coisas que são urgentes para nós. Faz muito tempo que eu tenho feito isso lá em casa. A gente tem um projeto que é fazer com que o nosso filho termine a faculdade dele. Eu e Tana, a gente trabalha junto nisso. Mas se eu não tivesse com esse projeto, eu já teria realizado muitos projetos pessoais que eu tenho que estão engavetados. Um irmão passou lá em casa e disse, pastor, isso aqui. Eu digo, está esperando o Pablo se formar. Quando ele se formar, eu vou pintar minha casa, vou comprar meu saxofone, que eu tocava saxofone, eu tinha um, mas uns anos atrás eu vendi por causa de uma necessidade, né? E eu agora olhando os preços, digo, opa, quando ele se formar, eu vou comprar um saxofone para mim. Quando ele se formar, eu vou arrumar meu escritório, botar um isolamento acústico, começar a fazer vídeos para a internet, produzir para os irmãos que querem ter acesso a um tipo de conteúdo teológico que eu estou pensando em produzir. Então, eu tenho um monte de projeto, meus irmãos, só esperando as necessidades da minha família se cumprirem, porque elas estão em primeiro lugar. Eu tenho certeza que os irmãos aqui têm histórias bem parecidas, né? A gente abre mão das nossas coisas, as coisas da família. Então, o sacerdócio do homem no lar, essa liderança, ela é essencial. E tudo isso que a gente faz vai ser inútil. Tudo isso vai ser inútil se, em primeiro lugar, não estiver o aspecto espiritual. Do que adianta um sacrifício para dar uma boa educação, para dar oportunidades boas na vida para os nossos filhos, se essa transitoriedade aqui passa, né, passou, e eles vão passar a eternidade que não é com Cristo, não adianta nada. A gente deve semear para a eternidade. A gente deve focar naquilo que é o essencial. O texto diz, inútil vos será
levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então veja o sacerdócio do homem no lar como algo prioritário, como algo essencial, fundamental, basilar, aquilo que deve ser a sua primeira preocupação. Antes de se preocupar, o que é que eu vou comer hoje, né? Se vai ter comida, alimento para a família, antes de se preocupar com as coisas materiais, que eu sei que a gente tem muita preocupação, né? Em não deixar faltar nada em casa, a nossa principal preocupação deveria ser com o alimento espiritual. Como é que está a direção espiritual da minha família? Como nosso pai não fez isso com a gente, né? Pelo menos o meu pai não fez isso comigo, pode ser que aqui entre os irmãos tenham bons exemplos, né? E tenha acontecido. Isso não é regra, mas como geralmente isso não acontece, a gente acaba reproduzindo esse comportamento. Então é necessário olhar para esse ministério do homem no lar, o sacerdócio do homem no lar, como algo essencial, que deve fazer parte da essência da nossa vida. Então, concluindo, nós trabalhamos nesta manhã 3 características do sacerdócio masculino no lar: natural, funcional e essencial. Esse é um tema não só necessário, gostei muito do tema, né? As mulheres também um tema fantástico. Eu estive envolvido lá na produção do material com a minha esposa, gostei muito do tema, né? Achei fantástico. Estudei com ela. 2 temas muito, muito necessários. Elas são chamadas para servir e nós somos chamados para liderar como sacerdotes no lar. Eu diria que esse é um tema urgente. Nós estamos em um ponto na nossa sociedade, no nosso país, entre os brasileiros, né, nessa comunidade que nós vivemos, em que a figura masculina está sendo ejetada da sociedade. E quando você fala de espiritualidade no nome do é que eles abominam isso. Talvez, se alguém tivesse acesso ao que eu disse hoje pela manhã, pudesse até judicializar num tribunal. Vocês estão entendendo? Estão preparados para a perseguição religiosa? Estão preparados para serem confrontados por causa da sua fé? Serem presos e perseguidos? Quando a gente passa muito tempo sem perseguição, sem confronto, né? A gente acaba não engrossando o couro como deveria. Mas nós somos chamados para isso. Isso é o cristianismo. Jesus advertiu: no mundo passais aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, o homem como sacerdote no lar é uma convocação. Você está sendo convocado a se readequar no seu papel, no seu lar. Consertar as coisas que não estão funcionando bem, que estão quebradas. Fazer aquelas que você está negligenciando, né? E desempenhar melhor ainda aquelas que você está fazendo. Lembre-se da nossa ideia que nós somos criados para sermos sacerdotes no lar e só tem satisfação. Você sabe o que é satisfação? Contentamento é quando você cumpre esse propósito. Tem gente buscando essa satisfação na bebida, nas mulheres, numa vida aí de dissolução, como diz as Escrituras, mas nós só vamos encontrar cumprindo esse papel. Eu vou deixar uma parte mais aplicativa, né, mais objetiva, para tratar à noite. Se bem que agora vai ter um parlamento daqui a pouco, né, e os irmãos vão poder então fazer alguns questionamentos. Novamente, eu agradeço aos irmãos por essa oportunidade. Para mim é uma honra mesmo, é um privilégio. Fiquei muito alegre, muito feliz, né? O tempo que eu tenho passado com vocês tem sido muito bom. Gregório e a Dilane receberam a gente muito bem, se preocuparam demais, sem necessidade, né? Eu disse: ó, bota uma rede aqui que tá bom demais. Botou uma rede, o pastor deitou lá, dormiu, só abriu os olhos quando o dia amanheceu. Ótimo, muito bom. Eu agradeço a estada aos irmãos, que Deus abençoe os irmãos e possa então proporcionar aos irmãos cada vez mais e cada vez melhor. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por esse tempo de meditação na tua palavra, que o teu Santo Espírito possa operar nas nossas vidas, Senhor, possa nos mudar e nos moldar,
para que aquilo que deveria ser o natural para nós, que deveria ser algo tão fluido, tão comum, uma experiência de vivência tão normal, que nós possamos então readequar nossas vidas para essa natureza, para esse propósito, para esse objetivo. Que tenhamos vidas com sentido, com significado, com propósito, cumprindo a missão para o qual nós fomos chamados, que é liderar o nosso lar, carregar, Senhor, essa liderança em nossas costas, suprir a nossa família daquilo que ela mais precisa, que é do alimento, ó Pai, que vem da Tua santa palavra. Eu te louvo, te agradeço, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Agora eu passo a palavra para quem?